Olá, capítulo 12. Ramsés recordava-se de cada fragmento de rocha do Vale dos Reis. Essa grande pradaria de aridez absoluta que o pai o fizera descobrir, levando-o ao interior do túmulo do primeiro Ramsés, o fundador da dinastia, um velho vizir chamado por um conselho de sábios para dar impulso a uma nova linhagem de soberanos. Reinara apenas 2 anos, confiando a Sete o encargo de fazer brilhar um poder que hoje era outorgado a Ramsés II. Com o coração apertado, indiferente ao calor insuportável do verão, sob o qual desmaiaram alguns dos carregadores dos aparatos funerários, o filho mais novo de Sete avançava à frente do cortejo e conduzia a múmia do rei morto à sua última morada. Por momentos, Ramsés surpreendeu-se, odiando aquele vale maldito que lhe roubara o pai e o condenava à solidão. Mas a magia do local apoderou-se novamente do seu espírito, magia que, levando a alma, transmitia a vida e nunca a morte. Naquele silêncio sepulcral, fazia-se ouvir a voz dos seus antepassados. Falava de luz, de transfiguração e de ressurreição, exigindo a veneração e o respeito pelo mundo celeste, onde nasciam todas as formas de vida. Ramsés foi o primeiro a penetrar o imenso túmulo de Sete, o mais longo e o mais profundo do vale. O futuro faraó proibiria, por decreto, que a partir de agora ninguém poderia ultrapassá-lo. Aos olhos do futuro, Sete permaneceria inigualável. 12 sacerdotes transportaram a múmia. Ramsés, como ritualista e sucessor encarregado de pronunciar as fórmulas de passagem para o além e de renascimento no mundo dos deuses, estava vestido com pele de pantera. Nas paredes da morada da eternidade, textos rituais, vivendo por si próprios, continuariam a ser eficazes para além dos tempos. Os mumificadores haviam feito um trabalho perfeito. O rosto de Sete era o de uma criatura realizada, em perfeita serenidade. Podia-se jurar que os olhos iam se abrir, que a boca ia falar. Os sacerdotes colocaram a tampa no sarcófago, instalado no centro da morada de ouro, e ali Ísis realizaria a sua obra de alquimista, a de transformar o ser mortal em imortal. Sete, meu pai, foi um rei justo, murmurou Ramsés. Cumpriu a regra, foi amado pela luz e entrará vivo no Ocidente. Em todo o Egito, os barbeiros trabalharam sem descanso para barbear todos os homens, sem deixar-lhes um só fio de cabelo,
uma vez que o período de luto havia terminado. As mulheres voltaram a prender os cabelos, tendo as mais elegantes confiado esse trabalho às cabeleireiras, autorizadas a desempenhar novamente a profissão. Na véspera da coroação, Ramsés e Nefertari recolheram-se no templo de Gurna, onde todos os dias seria celebrado um culto ao Ka de Sete, visando manter entre os vivos a presença do faraó transfigurado. Depois, o casal real dirigiu-se ao templo de Karnak, onde foram recebidos pelo grande sacerdote de forma tradicionalmente protocolar e sem demonstrar qualquer entusiasmo. Após um jantar frugal, o regente e a esposa retiraram-se para o paço preparado no interior da residência terrestre do deus Amon. Ali, separados, ambos meditaram diante do estrado de um trono, símbolo da colina primordial, surgida do oceano do cosmos, na origem dos tempos, e do hieróglifo que serve para escrever o nome da deusa Maat, a regra intemporal, a que é direita e indica a boa direção. Essa regra da qual o casal real se alimentaria e depois, por sua vez, alimentaria toda a comunidade egípcia. Ramsés teve a sensação de que o espírito do pai estava ao seu lado e que o acompanharia nas horas angustiantes que precediam o instante da transformação definitiva de toda a sua existência. O novo rei já não se pertencia mais. O novo rei já não se pertenceria mais. A partir dali, toda a sua preocupação seria com o bem-estar do seu povo e a prosperidade do seu país. Ao lembrar do pesado fardo que teria pela frente, quase entrou em pânico. Sentiu o desejo de sair daquele paço e correr para a sua juventude perdida, para a Isétia bela, para o prazer e a despreocupação. Ao mesmo tempo, lembrou-se de que era o sucessor designado por Sete e o esposo de Nefertari. Conseguiu, por fim, subjugar o medo de reinar e passar aquela última noite antes da sua coroação. As trevas rasgaram-se e a madrugada despontou, anunciando a ressurreição do sol, vencedor do monstro das profundidades. 2 sacerdotes, um com máscara de falcão e o outro de ibis, colocaram-se um de cada lado de Ramsés, simbolizando os deuses Horus, protetor da realeza, e Tot, senhor dos hieróglifos e da ciência sagrada. Derramaram sobre o corpo nu do regente o conteúdo de 2 longos vasos para o purificarem da sua condição humana. Em seguida, prepararam-no à imagem dos deuses, aplicando do topo da cabeça à ponta dos pés os novos ungüentos que abririam os centros de energia
e lhe dariam uma percepção de realidade diferente da dos outros homens. Também a indumentária correspondia à da feitura de um ser que não se assemelhava a nenhum outro. Os 2 sacerdotes vestiram Ramsés com um saiote branco bordado em ouro, cuja forma não variara desde as origens, e prenderam-lhe à cintura uma cauda de touro, evocação do poder real. O jovem recordou o aterrador encontro com o touro selvagem que o pai lhe impusera para experimentar a sua coragem. Hoje era ele que encarnava a força que teria de exercer da melhor maneira que pudesse. Depois, os ritualistas adornaram o pescoço de Ramsés com um colar grosso de 7 voltas, de pérolas coloridas, os pulsos e os bíceps com braceletes de cobre, e calçaram-lhe sandálias brancas. Em seguida, apresentaram-lhe a massa branca com a qual abateria os seus inimigos e iluminaria as trevas. E cingiram-lhe a fronte com uma fita dourada, de nome Sia, que significava visão intuitiva. Aceita a prova do poder? Perguntou Horus. Aceito. Horus e Tote tomaram Ramsés pela mão e conduziram-no a outro compartimento. Sobre um trono, as 2 coroas. Protegendo-as, um sacerdote usando a máscara do deus Set. Tote afastou-se. Horus e Set abraçaram-se fraternalmente. Apesar de estarem eternamente em lados opostos, naquele momento tinham a obrigação de se reunirem num mesmo ser, o do faraó. Horus ergueu a coroa vermelha do Baixo Egito, uma espécie de barrete de magistrado encimado por uma espiral, e colocou-a sobre a cabeça de Ramsés. Sete, por sua vez, encaixou sobre ela a coroa branca do Alto Egito, cuja forma oval terminava numa bola. Os 2 poderes estão ligados em você, declarou Thoth. Governe e una a Terra Negra e a Terra Vermelha. Você será o do junco do sul e da abelha do norte. Faça reverdecer os 2 territórios. Só você poderá aproximar as 2 coroas, revelou Set. O raio que elas guardam em si aniquilaria o usurpador. Horus deu 2 cetros ao faraó. O primeiro tinha o nome de controle do poder e lhe serviria para consagrar as oferendas. E o segundo, o da magia, um bordão de pastor que manteria o seu povo unido. Chegou a hora de aparecer em glória, decretou Thoth. Precedido pelas 3 divindades, o faraó saiu das salas secretas em direção ao grande pátio, a céu aberto, onde se encontravam reunidos os notáveis admitidos no recinto de Karnak. Sobre um estrado e por baixo de um dossel, um modesto trono de madeira dourada, de linhas sóbrias. Era o trono de Set.
para as cerimônias oficiais. Notando a hesitação do filho, Touia deu 3 passos na sua direção e inclinou-se. Que Vossa Majestade erga-se como um novo sol e tome lugar no trono dos vivos. Ramsés ficou comovido com as palavras da viúva real do faraó morto, aquela mãe a quem ele veneraria até o último suspiro. Eis o testemunho dos deuses legado a você por Sete, proclamou ela. Legitime o seu reinado como Sete legitimou o dele para você, assim como aquele que o suceder o fará também. Touia entregou a Ramsés um estojo de couro trabalhado, em cujo interior encontrava-se um papiro escrito pela mão de Tote, nos alvores da civilização, fazendo do faraó o herdeiro do Egito. Aqui estão os seus 5 nomes, declarou a rainha-mãe com uma voz clara e pausada. Touro poderoso, amado pela regra. Protetor do Egito, que ata de pés e mãos os países estrangeiros. Rico em exércitos, com grandiosas vitórias. Aquele que foi escolhido pela luz, pois poderosa é a sua regra. Filho da luz, Ramsés. Um silêncio total acolhera aquelas palavras. Até Shinar, esquecendo a sua ambição e rancor, sucumbira à magia daqueles momentos. É um casal real que governa as 2 terras, continuou Touia. Avance, Nefertari, venha para junto do rei, você que passa a ser agora a sua grande esposa e rainha do Egito. Apesar da solenidade do ritual, Ramsés sentiu-se tão embevecido pela beleza da jovem que teve desejo de tomá-la nos braços. Vestida num longo traje de linho, adornada com um colar de ouro, brincos de ametista e braceletes de jaspe, contemplou o rei e pronunciou a fórmula ancestral. Reconheço Horus e Sete, unidos no mesmo ser. Canto o seu nome, Faraó. Você é o ontem, o hoje e o amanhã. A sua palavra faz-me viver. De você afastarei o mal e o perigo. Reconheço-a como soberana do duplo país e de todas as terras. A você, cuja doçura é imensa e que satisfaz os deuses. A você, que é a mãe e a esposa do Deus. A você, que eu amo. Ramsés colocou na cabeça de Nefertari a coroa com 2 altas plumas, tornando-a assim a grande esposa real, associada ao poder do faraó. Parecendo brotar do solo, um falcão de asas enormes sobrevoou o casal real, como se visasse uma presa. De repente, mergulhou sobre Ramsés a uma velocidade tal que nenhum arqueiro teve tempo de reagir. Um brado de estupefação e medo ergueu-se da assistência quando a ave de rapina pousou na nuca de Ramsés,
fincando-lhe as garras nos ombros. O filho de Sete não moveu um músculo. Nefertari continuava a contemplá-lo. Durante longos segundos, os cortesãos, estupefatos, assistiram ao milagre, à comunhão do falcão Horus, protetor da monarquia, com o homem que escolhera para governar o Egito. Em seguida, a ave rumou para o sol, num voo poderoso e sereno. Por fim, brotou a aclamação que saudava, no 27º dia do terceiro mês do verão, a ascensão de Ramsés ao trono. Tem uma nota de rodapé aqui em relação a essa data, né? Que no caso aqui diz o 27º dia do terceiro mês do verão. E a nota diz assim: princípio de junho de 1279 a.C., de acordo com as hipóteses frequentemente adotadas. Então, para a gente ter ideia, né, de quando que isso aconteceu, segundo o nosso calendário. Obrigada, gente. Foi difícil. A emoção aqui tomando conta. Mas consegui chegar ao fim do capítulo. Capítulo mais emocionante, né? Bom, gente, volto no próximo. Tá bem? Até lá. Gratidão.